Muito boa noite a todos que acompanham a Vozão TV. Entrevista coletiva com o técnico Guto Ferreira após o jogo contra o São Paulo. Vamos lá. Danilo Queiroz, futebolês, perfil de esportes do Sistema Jangadeiro. Boa noite, Guto Ferreira. Guto, todos os seus atletas reclamam, foi assim no intervalo com o Jorginho, foi assim no final do jogo com o Fernando Sobral, do campo, do gramado do Castelão. O quanto ele atrapalha. E o que vocês podem fazer, se é que vocês do Ceará podem fazer alguma coisa para mudar essa questão do gramado da Arena Castelão, que visivelmente não está bom? Danilo, eu já tinha comentado em entrevistas anteriores sobre a qualidade do gramado, né? O gramado, ele não está ao cargo do Ceará e nós só jogamos, né? E eu nem sei, eu acho que neste momento só está tendo jogos da dupla da Série A. Então, o que é que está pegando é uma explicação da parte administrativa, né? E a questão também que hoje ele está nessa condição porque não faz nenhum mês. Aliás, dentro do mês de junho é que acabou o campeonato estadual. E no campeonato estadual tiveram muitos jogos. Teve Sul-Americana, teve Copa do Brasil, teve estadual, teve Copa do Nordeste. E aí jogou-se praticamente todos os dias. Maio, né? Maio e início de junho. Então jogou muito. Agora, de repente falta um pouquinho mais de técnica. Eu acho que a empresa que cuida do gramado tem que dar explicações aí. Porque o gramado nosso que a gente treina todos os dias, ele estava muito parecido. Aí o Ceará mudou a empresa, adquiriu máquinas e melhorou muito. E olha que nós treinamos todos os dias ali. Nós só temos um campo, né? E treinamos todos os dias ali. E o nosso campo melhorou muito. Eu cheguei a comentar que o nosso campo de treino é melhor do que o campo aqui da Arena. Então, eu acho que quem tem que dar explicação é a administração e a empresa que cuida. Que o gramado está ruim, com certeza. Eudes Viana, da Rádio Assunção, AM 620. Boa noite, Guto Ferreira. Além de fazer uma avaliação do rendimento do Ceará no jogo de hoje, eu queria que você respondesse se o empate diante do São Paulo pode ser visto mais como uma interrupção na reabilitação do Ceará no campeonato ou mais um bom jogo da sua equipe, mas que acabou sem uma vitória. Obrigado. A avaliação que nós fizemos um primeiro tempo, onde além de conseguir o gol, nós tivemos as principais jogadas, né, de ataque. Segundo tempo, até pela necessidade de busca do empate, o São Paulo se atirou, depois começou a mudar jogadores, tal. Acabou conseguindo o gol do empate e a hora que a gente fez as mudanças, nós crescemos muito no jogo. E foi detalhe a gente não ter conseguido o gol da vitória. Lógico que eu queria estar vencendo, até porque nós estivemos muito perto disso. Mas é inegável também que nós fizemos mais um bom jogo. E a vitória não veio nos detalhes. São esses detalhes que nós temos que ajustar para que a gente possa vencer. Olá, Guto, boa noite. Aqui é Gerson Barbosa da Rádio Povo CBN, cara, tudo bem? Prazer estar falando com você.
Guto, hoje você teve o retorno do goleiro Richard, né? Muitos jogadores que estavam isolados por conta da Covid-19 já saíram do isolamento, deles apenas o Richard que voltou realmente a jogar, né? O Jael, ele já tinha voltado na segunda-feira, mas só foi relacionado para o jogo de hoje, né? Quase uma semana ali, pelo menos, de aprimoramento físico. É esse o caminho que a gente deve ver com esses outros jogadores do Ceará, Luiz Otávio, Alan Show, enfim, esses atletas que estavam com Covid voltaram a ficar à disposição, porque saíram do isolamento, claro, e aí eu quero saber de vocês se a gente vai ver essa mesma situação que a gente viu com o Jael, uma semana talvez de treinamentos físicos para que esses atletas voltem à sua forma física para poder voltar a ficar à disposição, ou na quinta-feira eles já devem voltar? Tem jogadores que vão estar aptos já na quinta-feira, e tem outros jogadores que vai demorar um pouquinho mais, até porque quando eles contraíram no caso o Covid, né, eles já vinham de uma parada onde eles estavam no departamento médico se recuperando. Então a demanda é maior do que simplesmente 10 dias. Então, se a demanda é maior, necessita de um tempo um pouquinho maior. Então, nós vamos caminhar dentro dessa linha. Não é exato para todos. Para cada um tem um particular, e dentro desse particular sempre respeitando para colocar o jogador numa condição boa dentro de campo. Guto, boa noite. Mais uma vez aqui, Gerson Barbosa, cara. Olha, Guto, você já tem algumas semanas, né, dá pra dizer assim, que o teu atacante tem sido o Solo Mineiro, né? Solo Mineiro tem sido o centroavante fixo ali, no caso, fixo não, né? Centroavante realmente centralizado ali da equipe do Ceará. Eu quero saber de você, pedir de você uma avaliação do Solo Mineiro, né? Hoje ele brigou bastante lá na frente, conseguiu criar algumas chances ali pra equipe do Ceará, o gol do Ceará inicialmente saiu dos pés dele, né? E aí eu quero pedir uma avaliação sua desses jogos do Solo Mineiro como centroavante, né? Te perguntar também o que você vê que ele traz de diferente para os outros centroavantes que o Ceará tem hoje no elenco. Ele é um jogador muito possante, né? Muito rápido, forte, que arrasta a marcação, e taticamente o fato dele ser um 9, né? Estar centralizado, ele não necessita vir muito atrás, e aí você tem sempre uma saída muito forte com ele, até porque ele tem um vigor para arrastar muito mais do que 50 metros, né? Então permite que a sua equipe consiga se fechar um pouquinho mais e consiga sair com qualidade em cima do adversário. Boa noite, Guto Ferreira, Del Luiz da Rádio Verdes Mares, a Verdinha 810. Mais um jogo, sequência, Campeonato Brasileiro. Mas hoje o teu time sentiu o cansaço, sentiu alguma situação que dificultou aquela transição rápida que teu time sempre teve no teu comando? Eu queria que você falasse se o cansaço hoje acabou prejudicando a tua equipe. Eu senti o teu time um pouco lento hoje em algumas ações em campo. Foi essa questão realmente da sequência? Eu queria que você falasse sobre isso, ou foi uma outra situação que você poderia pontuar? Muito obrigado. Acho que tem vários fatores, né? Tem o fator do pós-perda do São Paulo, conseguiu pressionar bem, e nós não encaixamos os passes da maneira que a gente gostaria. Tem a situação do campo, que muitas vezes nós erramos a sequência de passes, a bola saiu do controle, e tem a situação também de cansaço. Esse grupo que vem aí, se eu não estiver errado, com exceção do Marlon, todos os outros vão indo para a quarta ou quinta partida em sequência, sendo que muitos deles, né, isso eu estou falando porque entrou Saulo, né, entrou Jorginho, entrou Marlon, mas a linha de zaga, com exceção do Lacerda, vem jogando praticamente em sequência há muito tempo, né? O Sobral vem jogando em sequência há muito tempo. E o Mendonça que voltou. E o Lima vem jogando em sequência há muito tempo. Só aí eu falei de 5 jogadores, né? Meio time que a gente não conseguiu rodar por questões do Covid, por questões da tabela, enfim. E isso gera desgaste.
gera desgaste. A gente vai conseguir quebrar toda essa situação daqui a 3 ou 4 jogos que começa a ter 4 jogos, que começa a ter semana cheia. Até lá nós temos que administrar da melhor maneira para que esses jogadores não se machuquem. Hoje a saída do Lima de forma precoce no tempo foi pensando nisso e não perder ele, né? O Pacheco está indo no limite, você vê que hoje no final estava com cãibra, né? E assim, você vai administrando aqui, você vai se esquivando ali e tentando sempre dar o melhor resultado, né? E eu tenho certeza que a nossa equipe vem conseguindo jogar bem e daqui a pouco as coisas se encaixam e a gente vai fazer sequência de vitórias. O mais importante é que já são 3 jogos onde a gente não conheceu a derrota, né? Então nós já estamos subindo. Danilo Queiroz, futebolês, perfil de esportes do Sistema Jangadeiro novamente. Guto Ferreira, queria que falasse do Kelvin, um jogador que sempre entra bem nas partidas, um jovem atleta. Queria que você falasse sobre ele hoje, jogando um pouco mais à frente. O que você pode falar do Kelvin e o quanto você tem confiança no futebol desse jogador? O ano passado eu utilizei ele muitas partidas, entrando justamente da maneira que ele entrou hoje. É um jogador inteligente, é um jogador que vem amadurecendo. Esse ano jogou bastante de lateral, várias partidas como titular. E nesse jogo a gente, até pela qualidade dele, resolveu colocá-lo na frente e entrou muito bem. Entrou muito bem, como já tinha entrado várias partidas no ano passado. É um jogador de suma importância dentro da estrutura da equipe, né? Mesmo quando não está jogando. E pode ter certeza que a gente vai voltar a oportunizar para que ele possa, de alguma maneira, aí, nos ajudar bastante.